Em um lugar não muito distante na capital paulista, entre as estações Vila Mariana e Ana Rosa do metrô, existe uma porta sempre aberta para aqueles que desejam louvar e adorar a Deus. Para feridos e enfermos em busca de cura e restauração. Para gente perdida que procura o caminho que leva à vida eterna. Para todos os que querem um relacionamento com o Criador do Universo e querem sentir o amor do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Missão cumprida. Depois de estabelecer a igreja, concluir a construção do templo e consolidar os ministérios, Pastor Enéas Tonini voltou seu coração para um novo propósito: encontrar um sucessor para dar continuidade ao seu trabalho na Igreja Batista do Povo. E como tudo no reino de Deus, a base para a escolha do novo pastor foi a oração. E nós tínhamos um culto todos os domingos, às 15 horas da tarde, na igreja, que era um culto de oração. Era só oração, era uma reunião de oração. E o propósito dessa reunião de oração é para que Deus mandasse um substituto para o pastor Enéas Tonini. O pastor Enéas, ele já vinha, assim, nas reuniões, né, de diaconia, etc., ele já falava que no momento, né, no momento oportuno, no momento de Deus, ele passaria o bastão. E foram longos 6 anos de oração. E no coração do pastor Enéas, ele sempre desejou trazer o pastor Jonas. Enquanto em São Paulo o povo orava, em Belo Horizonte o Senhor movia, em ritmo lento, o coração do então pastor de jovens da Igreja Batista da Lagoinha em direção à Vila Mariana. Do Povo nasceu na minha vida de um congresso. Eu vim pregar num congresso de jovens, numa cidade no interior de São Paulo, já próximo a Mato Grosso. E era época de carnaval e no terceiro dia do evento, o pastor Enéas me fez um convite para conversarmos um pouquinho, à parte, depois de ter me ouvido um tempo. E nessa conversa ele disse que estava pensando na sua aposentadoria para daí 3 anos e desejava trazer um substituto e que ele entendia que eu poderia ser o seu substituto. Essa conversa se prolongou por algumas horas e eu um pouco assustado até, porque eu achava que era grande demais a oportunidade e a responsabilidade de substituir alguém como o pastor Enéas. E de lá, por um bom período, eu vim visitar a igreja por diversas vezes, e conhecendo a sua liderança, conhecendo os cultos, como aconteciam e a vida da igreja. Foi um período gostoso. A história da nossa transição tem como personagens 2 homens de Deus, buscando sua boa, perfeita e agradável vontade. De um lado, um pastor ancião, experiente e respeitado, demonstrando com humildade sua sabedoria em reconhecer que era hora de sair da linha de frente. Do outro, um pastor maduro e bem-sucedido, também demonstrando humildade ao sentir temor diante da possibilidade de substituir alguém como Enéas Tonini. Foi um tempo muito complicado para mim, porque eu estava indo bem no ministério, no pastorado que eu exercia. Todos os anos o pastor Enéas Tonini, diante da igreja, me desafiava a vir e perguntava à igreja se queria que eu viesse a ser o seu substituto. A manifestação pública da igreja sempre era favorável, mas o sucesso que eu estava tendo no ministério anterior, o fato de ter um bom ambiente na igreja onde eu trabalhava também, né? Tanto com colegas de equipe como com o próprio povo, não me permitia entender que era hora de eu sair de lá. E ao longo de 6 anos e meio, a gente foi sendo como que pressionado, né, pelo pastor Enéas,
e pela igreja, em oração e em conversas, até que chegou um momento que, na última vez que eu vim pregar na igreja, depois de terminar a reunião, eu tinha no meu coração uma visão muito clara do que eu faria se viesse a ser o pastor da igreja. Mas disso até o meu coração se abrir para aceitar a vinda para a Igreja Batista do Povo, ainda demorou mais um ano, talvez um pouco mais de um ano. Finalmente, o pastor Jonas telefonou e quem atendeu foi a Elia, a minha esposa. Aí ele perguntou, já está preenchido o cargo de pastor aí da igreja? A Elia falou não. Aí, então ele disse, então eu vou telefonar para o pastor Enéas. Aí telefonou para mim e acertamos para ele vir. Em algumas ocasiões eu vi assim, uma alegria estampada, mas uma alegria diferente no rosto do pastor Enéas. E esse foi uma imagem que eu tenho na minha mente até hoje. O sorriso que ele deu à notícia quando ele falou que o pastor Jonas finalmente tinha aceitado o convite dele. Assim, Enéas Tonini, um homem que sempre assumiu a liderança em tudo o que fez, passou voluntariamente para a posição de ovelha. Com a chegada do pastor Jonas Neves, foi estabelecido o início de um novo tempo na Igreja Batista do Povo. Eu fui eleito pastor da igreja em agosto, no dia 29 de agosto de 1999. Então eu só vim tomar posse no pastorado da igreja no dia 31 de dezembro de 99. Mas nesse período eu continuei vindo, né, por esses meses todos. Todo final de semana eu estava aqui pregando e sentindo um pouco a igreja. A maior parte do tempo eu dormi no gabinete da igreja, contra a vontade da maioria dos membros da igreja, mas era a oportunidade que eu tinha para estar no templo, estar orando, mais tempo com Deus, mais livre, e para atender também pessoas com as quais eu gostaria de conversar e para ter uma visão maior da igreja. Quando chegamos aqui, encontramos um povo de coração aberto, a igreja como um todo, ela nos recebeu muito bem, sem dificuldades maiores, né? E graças a Deus vencemos. Então, quando eu passei para o pastor Jonas, a igreja, não contando as congregações, ela tinha mais ou menos 500 membros. Agora, contando as congregações, porque eu fazia um sistema diferente, o pastor Jonas continua a igreja ligada à igreja matriz. Eu não, eu dava liberdade. Então formaram-se, nós construímos mais ou menos 7 ou 8 templos para igrejas, congregações. E algumas se transformaram em igreja e hoje são igrejas. São igrejas livres e estão fazendo o trabalho. Transição é sinônimo de mudanças, e mudanças muitas vezes provocam rejeição. Como diz o Salmo 126, os primeiros anos do pastor Jonas na IBP foram tempos de sair andando e chorando, levando a semente do crescimento para semear. Quando o pastor Jonas chegou, então ele mudou tudo. Eu dizia à igreja, antes de entregar, quando o pastor Jonas vier aqui, vocês não pensem que o pastor Jonas vai dirigir a igreja pela minha cabeça. Não, ele vai dirigir pela cabeça dele. E Jonas mudou uma porção de coisa da igreja. A igreja custou para acostumar. Em uma ocasião, foi logo depois que veio a mudança, um irmão teve uma revelação sobre, né, esse período de logo mudança, depois. né? Um período de Foi uma coisa que nos deixou alerta, né? Porque veio uma palavra assim, no sentido que ele via um rio com águas turbulentas, depois águas calmas, depois mais águas turbulentas. Então a gente ficou preparado para um estremecimento ali dentro da igreja. Só que a coisa foi muito rápida. Nós passamos um período de um ano muito difícil. Mas foi esse período que Deus fez a igreja crescer. Que a igreja orou mais, nós buscamos Então eu acho mais. que aí a igreja solidificou mesmo a vinda do pastor Jonas, da família dele. Então foi muito bom. Alguns fatores são importantes no crescimento de uma igreja.
não são problemas que impedem uma igreja de crescer, mas é a maneira como o pastor, a liderança e a própria igreja, eu falo agora aquela parte consciente da igreja, assume e trabalha as dificuldades vindas. Nos conflitos que nós tivemos, nas dificuldades enfrentadas, o que não nos faltou foi o apoio incondicional da igreja. Pudemos avançar, tentando resolver as questões que tinham que ser resolvidas, não pecando contra ninguém, né? Também não medindo forças e, ao mesmo tempo, podendo cuidar dos que estavam chegando e criar novas coisas para o bem da igreja. E quando as dificuldades se avolumavam, o coração do homem Jonas pensou várias vezes em recuar. Mas a sua vinda para IBP era propósito de Deus. E o Senhor usou seus servos, os profetas, para enviar mensagens que o animassem e o ajudassem a se manter firme em seu novo ministério. O mercado, que é uma coisa que eu gosto de fazer, por sinal, né? Eu, quando posso, faço sempre questão de eu mesmo fazer o mercado. E eu tinha muitas interrogações no meu coração. Quanto à nossa vinda para cá, se realmente eu devia permanecer, coisas naturais de um início de ministério, de alguém que já não está... Eu já tinha quase 30 anos, 24, 25 anos de ministério, e havia muitas perguntas, né, que eu estava fazendo a Deus em oração, mas coisas que eu não compartilhava com ninguém. E eu estava então numa gôndola, comprando lá, pegando algumas coisas, e um senhor bateu no meu ombro, eu nunca o vi antes e nem depois, um senhor alto, forte, bem moreno. Ele bateu no meu ombro e disse assim: moço, assim diz o Senhor, eu te trouxe para esse lugar, eu estou contigo na solução de todas essas questões. Como que não arreda o pé de onde você está. E isso é apenas um detalhe de todo o cuidado que Deus teve para conosco. Igreja Batista do Povo, 30 anos. Honrando o passado, celebrando o presente e visionando o futuro.